O ano foi de 2017. Eu tinha acabado de chegar na Argentina para fazer o tão esperado curso de teologia. E chegando lá eu descobri que para eu realmente me matricular na Universidade Adventista, pelas leis do país, eu precisava tirar uma espécie de documento de identidade, igual o RG que a gente tem. Então, saí viajando, cortando a Argentina, depois de 5 horas na madrugada, cheguei a Concepción de Uruguai, uma cidade que dentro dela tinha a secretaria específica para tirar esse tipo de documento para estrangeiros como eu, que queriam entrar e estudar naquele país. Chegando lá, eu entrei, algo parecido como um Detran, se você não tem a referência, e haviam vários outros estudantes como eu, na mesma, estrangeiros, mas eu era o único brasileiro e o único que falava português, todos os outros falavam espanhol, eu não sabia muito bem espanhol, eu apenas entendia, mas falar eu não falava nada. E à nossa frente estava uma atendente, uma mulher de uns 35 anos, muito sorridente, e chamava cada um segundo a sua senha. E então iam e ela perguntava: oi, tudo bem? O que você está fazendo aqui? O que você está estudando? E eu ali observando o procedimento, percebi que a maioria respondia medicina. Até que então chegou a minha vez, ela chamou a minha senha, eu me levantei, me sentei à frente dela, ela com um sorriso aberto: olá, tudo bem? Eu falei: tudo bem. O que você está fazendo aqui? O que você está estudando? E eu respondi com a mesma alegria, com o mesmo sorriso, eu falei: eu estou estudando teologia. Nesse momento, o sorriso dela se estancou, acabou. O semblante dela, que antes era de alegria, recebendo todos aqueles estrangeiros, ficou sério, duro. Percebi que no seu olhar tinha uma certa raiva, um certo ódio ali escondido. Também fiquei olhando os olhos dela, percebendo que era um semblante, na verdade, triste. Por trás daquele sorriso, era triste. De alguém que já tinha sofrido muito na vida. Então ela falou assim: teologia? Eu falei: sim. Eu não gosto disso. Com essas palavras ela me respondeu: eu não gosto disso. E eu ali com o meu pouco espanhol que tinha, ou quase nada, tudo que eu podia falar é perguntar: por quê? E ela me respondeu: olha, você acha que Deus, se Deus existe, você acha que Ele é bom? Olha o mundo, olha as coisas que estão acontecendo no mundo, olha as guerras que estão acontecendo, as devastações, gente morrendo de fome, tanta doença. Você acha que se Deus existe, você acha que Ele é bom? Você acha que Ele realmente se importa com você? E foi nesse momento que eu fui apresentado a uma das questões que, talvez mais importantes, que um ser humano possa se perguntar. Se Deus existe, Deus é bom? Deus, Ele se importa comigo? Deus, Ele interfere na história? Porque quando nós crescemos na igreja, por exemplo, como eu sempre aprendi desde pequeno que Deus era bom, que Deus era amor. Desde na escolinha, a tia me ensinava os versos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, com um grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de ser chamados filhos de Deus. Quantos versos falam do amor de Deus, na verdade? Então, eu cresci com esse conceito, e todos nós crescemos com esse conceito, o conceito de que Deus é bom. Mas quando nós somos levados ao mundo real, ao mundo externo, ao mundo exterior, nós nos deparamos com a realidade de que o mundo não é bom. E se Deus é todo-poderoso, se Deus criou o mundo,
Por que coisas ruins acontecem? É uma questão de lógica, não parece? Veja bem, no meio de tanta... Nós estamos aqui, eu estou aqui falando para você, gravando um vídeo. Você está me assistindo, talvez pelo YouTube ou pelo Facebook, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia em que o povo de Deus não pode nem ir à igreja por risco de contaminação. Milhões de pessoas não estão podendo congregar-se, as igrejas estão fechadas, e onde está Deus? Onde está Deus quando um membro da nossa família adoece? Ou pior, quando nos deixa? Será que Deus é atuante? Será que Deus ele se interessa pelas nossas coisas, pela nossa vida? Aquela mulher tinha essa pergunta, e para minha infelicidade, talvez pelo pouco espanhol que eu tinha, a falta de capacidade de responder naquele momento, eu acabava de chegar na Argentina, ou pela minha surpresa, ou meu despreparo, o que seja, eu não dei uma resposta para aquela mulher. Mas essa questão ela continua, essa pergunta continua e continua afligindo muita gente. Pessoas de fora e pessoas de dentro da igreja. Então, para responder essa pergunta, a gente vai recorrer a um livro da Bíblia. E hoje nós vamos estudar esse livro por completo. Passando rapidamente, é claro, não há como lê-lo todo. Mas é um livro de um profeta, um livro que eu amo, um livro que eu aprecio muito, de um profeta que muitas vezes é menosprezado e muitas vezes é ofuscado por algumas coisas. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Porque se tem uma história que fala do amor de Deus, é a história de Jonas. Livro de Jonas, no capítulo 1. As pessoas acham que o livro de Jonas foi... o personagem principal do livro de Jonas é o próprio Jonas, mas hoje a gente vai aprender que não é. O personagem principal do livro de Jonas é o próprio Deus. Mas aqui nós temos outros personagens. Por exemplo, Jonas capítulo 1, versículo 1, fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aqui nós já identificamos um outro grupo, uma outra personagem, que são os ninivitas, Nínive. E hoje nós vamos tratar basicamente desses três personagens. Os ninivitas, Jonas, e nós vamos falar de Deus. Principalmente de Deus. Mas quem eram os ninivitas? Bom, Nínive era uma das capitais da Síria. A Síria, naquela época, era a maior nação, o maior império da terra, maior em poder. Lembra da visão de Daniel, da estátua de Babilônia, em que a cabeça de ouro era Babilônia? Lembra disso? Então, a Síria veio antes da Babilônia, era a nação mais poderosa. Depois dela veio Babilônia. Mas antes da Babilônia, a nação mais poderosa era a Síria. E Nínive era uma das capitais. Havia Assur, havia Nimrod, e havia Nínive. Mas Nínive, mesmo sendo a mais jovem das capitais, era a maior, a mais deslumbrante. Nínive era grande, fala a Bíblia que tinha mais de 120 mil pessoas. 120 mil pessoas nos tempos bíblicos eram muita gente. Uma cidade muito poderosa. Nínive ficava situado num ponto estratégico em que o comércio internacional passava por ela. Então ela era muito rica, cobrava impostos,
desses viajantes e prosperava com o comércio. Dentro de Nínive haviam vários afluentes, vários canais de água, eles tinham irrigação. E o que mais chama a atenção é que Nínive tinha uma extensa muralha. Uma muralha tão grande que chega a ser mais que o dobro da muralha de Jericó. A muralha de Nínive era tão grande que 3 carros ao mesmo tempo poderiam passar um do lado do outro, 3 carruagens na largura da muralha. Tinha 22 metros de fundação e mais 20 de altura. Era uma muralha quase que intransponível. Então, aqueles ninivitas, eles se sentiam muito seguros de si, porque eles eram ricos, eles eram prósperos, eles estavam no centro do mundo, na cidade mais importante do mundo naquela época. E eles tinham tudo, inclusive segurança, o que naquele tempo era importantíssimo. E os ninivitas, eles acreditavam que eles não precisavam de Deus. Inclusive, uma de suas crenças dizia que se existia um paraíso, esse paraíso era agora aqui mesmo na terra. Então os ninivitas, os assírios em geral, tentavam de toda maneira construir o seu próprio paraíso na terra enquanto eles estavam vivos. Uma espécie de carpe diem. E com isso tudo, os assírios, sobretudo Nínive, os ninivitas, eles se tornaram um dos povos mais violentos da história do mundo. Leia comigo um trecho de Naum. Naum capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade sanguinária cheia de mentiras e de roubo. Isso Deus falando para a Síria. Ai da cidade sanguinária cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites e do estrondo das rodas, o galope dos cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o lampejar da lança e multidão de transpassados. Massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra da feitiçaria, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Deus, através do profeta Naum, descreveu como era Nínive, uma cidade extremamente pecaminosa, tão pecaminosa a ponto do relato de Jonas dizer que os pecados de Nínive chegaram até as alturas do céu, alcançaram a Deus os pecados de Nínive, de tão grande que eram. E eu quero ler para vocês um trecho de um relato de Assur-Nazipal, que foi um rei mais ou menos da época de Jonas, um pouco anterior, e olha o que ele dizia: E rompi sobre os cumes das montanhas e a tomei. No meio da majestosa montanha eu os massacrei. Com o seu sangue tingi a montanha de vermelho. Decapitei seus soldados e com suas cabeças levantei um pilar em sua cidade. Queimei a seus homens e as mulheres jovens. Quando os reis eles conquistavam algum território, quando eles capturavam algum líder, eles escreviam em pedras tudo o que eles haviam feito. E essa é uma das citações de tantos relatos de tantos reis perversos assírios que praticavam esse mesmo tipo de coisa. E eu digo mais, esse relato que eu li aqui é um dos mais leves. Há coisas tão terríveis que eu nem tenho vontade de dizer aqui para vocês. A maldade de Nínive era tão grande que chegou até Deus. Os pecados eram muitos. Então, Deus ele diz: Jonas, se levanta porque você vai pregar a Nínive.
E a Bíblia fala que Jonas se levantou, e ele se levantou, mas ele não se levantou para fazer a vontade de Deus, mas para fazer o oposto. Ele fugiu da presença de Deus em direção a Tarsis. Ele foi a Jope para comprar uma passagem de barco para Tarsis. Se Nínive estava ao oeste, Tarsis estava ao leste. Ele foi fazer exatamente o contrário do que Deus havia dito. E alguns vão dizer, tudo bem, mas Jonas, o profeta fujão, Jonas ele tinha medo. Jonas ele tinha medo porque os assírios eram maus. E aqui eu tenho que discordar. Porque eu acho que se tem um profeta, se tem um personagem bíblico que não tinha medo, era Jonas. Jonas não tinha medo. Jonas tinha reservas contra os assírios, pela crueldade dos assírios. Então a palavra de Deus fala que Jonas, ele pegou o barco, e enquanto ele estava indo no barco, uma grande tempestade surgiu. E aqueles tripulantes que eram todos pagãos, não eram tementes a Deus, ficaram com medo e já entendiam que aquilo não era normal. Enquanto eles estavam fazendo de tudo para salvar a embarcação, eles percebem que Jonas estava deitado dormindo. Então eles vão chamar Jonas, Jonas, o que está acontecendo? Até que eles descobrem que o motivo daquilo tudo era Jonas. Então Jonas ele diz, sou eu a razão, me joga no mar, acaba com esse sofrimento, não precisa ninguém morrer, somente eu. Por quê? E aí a gente vem no versículo 9, e lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, da terra que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Jonas pedindo para se jogar, ele dizia, eu sou hebreu, eu quero morrer. Um senso de nacionalismo muito grande, ao mesmo tempo de temor, o que era estranho, porque Jonas estava fazendo completamente o contrário da vontade de Deus, ou seja, Jonas queria morrer, Jonas preferia morrer a fazer a vontade de Deus. Como que um profeta de Deus preferia morrer a pregar, a fazer aquilo que Deus o mandou fazer? Esse era Jonas. Jonas não tinha medo. Mas Jonas precisava ter o seu caráter transformado. Então Jonas é jogado ao mar, e a história vocês conhecem, vem um grande peixe e o traga. E Jonas passa 3 dias no ventre do peixe, experimentando um abismo. E no meio desse vazio, Jonas então ora a Deus, e a gente tem a oração lindíssima no capítulo 2, dizendo, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste minha voz. E ali Jonas começava a ter seu caráter transformado por Deus. Versículo 9, ao Senhor pertence a salvação, Ele exclama e entrega a Deus. Então a gente chega ao capítulo 3, porque depois disso o peixe vomita Jonas, e depois de um tempo vem o capítulo 3, versículo 1, dizendo, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então vem a palavra de Deus mais uma vez a Jonas, mas aqui eu quero que você preste bem atenção, porque
No capítulo 3, no versículo 2, diz o seguinte: Desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. Assim provavelmente vai estar escrito na sua Bíblia. Porém, se a gente lembrar que a Bíblia ela foi escrita primeiro em hebraico, nós vamos perceber que essa palavra contra, na verdade, talvez não seja uma tradução mais exata. Talvez uma melhor tradução dessa palavra seja em direção ou a favor. O que Deus estava falando era o seguinte: Desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama em direção a ela ou a favor dela a mensagem que eu te digo. Então Jonas, dessa vez, ele se levantou. Ora, Jonas não era preguiçoso, você nunca viu Jonas aqui? Jonas, todas as vezes ele se levantou, não para fazer a vontade de Deus, mas ele se levantava, ele tinha disposição, e mais uma vez ele teve disposição e ele levantou, e dessa vez ele foi pregar. Só que Jonas, ele começou a pregar contra a cidade de Nínive. Perceba como que era a pregação de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus queria que Jonas pregasse do seu amor, mas Jonas pregou apenas da ira de Deus e de sua justiça. E aqui eu vejo que muitas vezes nós, trazendo um pouco para a gente, nós muitas vezes anulamos algumas mensagens que nós temos, porque nós temos muitas verdades, muitas mensagens, e muitas vezes, em detrimento de uma mensagem, nós exaltamos outra verdade. Todos os atributos de Deus precisam ser pregados. A transcendência de Deus precisa ser pregada. A imanência de Deus precisa ser pregada. A santidade de Deus precisa ser pregada. A justiça de Deus precisa ser pregada. A ira de Deus precisa ser pregada, mas também o amor de Deus precisa ser pregado. Então, a Bíblia fala que Nínive demorava 3 dias para ser percorrida. 3 dias para andar, conhecendo a cidade, percorrendo toda a cidade. E Jonas, ele passou rápido, em um caminho de um dia ele foi passando, e por onde Jonas passava, ele dizia: Nínive será subvertida, Nínive vai ser destruída. Imagine você sair pregar nessa cidade com uma pregação desse tipo. Qual seria a reação das pessoas? Essa cidade será destruída. Foi exatamente o que Jonas fez. E Jonas saiu pregando essa mensagem, uma mensagem de ira completa de Deus, uma mensagem parcial. Mas o interessante que a Bíblia aqui fala, e o relato continua, e diz que os ninivitas escutaram essa pregação e temeram. E os reis, os nobres, o rei e os nobres escutaram essa pregação de Jonas, nesse dia que Jonas passou, e eles temeram. E eles se cobriram de pano de saco. E a Bíblia fala, versículo 8, que clamaram fortemente a Deus, dizendo, versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos. A mensagem mesmo incompleta chegou, e o Espírito Santo fez a sua parte. E aqui diz que os ninivitas, eles se arrependeram. 120.000 pessoas haviam naquela cidade. Terminado isso, nós chegamos ao capítulo 4, que é um capítulo, para mim, central nesse livro. Porque terminando Jonas de pregar, vendo Jonas o sucesso que foi a sua pregação, vem o capítulo 4, versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas ficou irado com a pregação que ele tinha feito, com o sucesso da pregação que ele tinha feito, porque nem ele mesmo acreditava que isso poderia acontecer,
que a sua mensagem teria algum efeito. Mas quando a gente sai para fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus, não importa como você esteja e como você leve, Deus vai estar lá e Deus vai atuar. E Jonas não contava com isso, que o Espírito Santo atuasse, que 120 mil pessoas fossem convertidas em um dia de pregação. Isso foi mais que o Pentecostes. Em um dia de pregação, todo o povo de Nínive, aquele povo cruel, aquele povo que escravizava, aquele povo que torturava, cujos pecados estavam nas alturas, aquele povo se arrependeu e se prostraram clamando a Deus fortemente, pedindo a Deus misericórdia. E Jonas, vendo isso, diz, ele se desgostou muito, ficou muito irado, e orou ao Senhor, versículo 2, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando eu na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Foi por isso que ele fugiu, olha só. Pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Deus, tira minha vida. Jonas, ele não conseguia entender a atitude de Deus. Não conseguia entender. Jonas não conseguia entender o amor que Deus tinha. Jonas estava gritando, Senhor, por isso eu não queria ir para Nínive pregar, porque eu sabia que se eu fosse pregar, e eles se arrependessem, o Senhor iria perdoá-los. E a destruição que o Senhor tinha prometido já não mais haveria, porque seria uma promessa condicional, e o Senhor se arrepende do mal, porque eu sei que o Senhor é bom, é misericordioso, é tardio em irar-se de grande clemência, e que o Senhor te arrepende de fazer o mal. Na verdade, isso que ele falou, esse trechinho, o Senhor é bom, é clemente, isso era um verso que os judeus repetiam. Então aqui Jonas, ele repete esse verso, porque todos os judeus sabiam disso, tinham esse versinho na cabeça. E Jonas, ele grita, melhor me é morrer do que viver. Eu quero morrer, Senhor. Eu não consigo entender, eu não consigo suportar a profundidade do teu amor. Porque o teu amor é muito grande, Senhor. Como o Senhor pode amar os ninivitas? Como o Senhor pode amar esse povo que não merece? Esse povo não merece o seu amor. E o Senhor se levanta, manda que eu me levante também para ir pregar a esse povo. Tanto esforço para esse povo, e tudo bem, eu fui, eu me levantei, eu preguei, e agora esse povo está convertido. E agora a destruição não vem mais. E onde está a vingança? Esse povo que tanto maltratou, que invadiu as terras, invadiu o país em que eu moro, escravizou as pessoas. Esse povo terrível, que não merece o seu amor. O problema de Jonas é que ele se julgava ser muito melhor, quando na verdade, se a gente olhar cronologicamente, Israel naquele tempo também estava longe de Deus. Jonas, de certa maneira, representava o povo de Israel. E Jonas grita, melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, Jonas, ele escutou de Deus, que Deus não mais haveria de punir a Nínive, mas Jonas, ele saiu da cidade, se assentou longe, como uma criança mimada, esperando que Deus fosse destruir a Nínive.
E ele se sentou, não, o Senhor vai destruir. O Senhor não falou que ia destruir, destrua. E aqui, na última parte desse livro, a gente vê um pouco de como Deus trata o ser humano. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu para cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. E o sol bateu na cabeça de Jonas, e de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Versículo 10, tornou o Senhor a dizer: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que em mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais. E aqui termina o livro. Termina o livro como se faltasse alguma coisa, na verdade. O livro não fala do final de que Jonas fez, não fala também sobre os ninivitas, mas eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus. Vamos folhear a Bíblia até Mateus, porque Jesus falou uma coisa muito interessante sobre os ninivitas, para a gente poder fechar essa história. Mateus 12, versículo 40, disse assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, olha só que interessante, Jesus falando para os fariseus, os escribas, dizendo que no dia do juízo, os ninivitas se levantarão, os ninivitas do tempo de Jonas se levantarão. E esses ninivitas, eles condenarão a esses fariseus e a essa geração que não creu em Jesus, porque disse Jesus que Jesus é maior que Jonas. Aqueles ninivitas, sendo tão pecaminosos, creram na pregação de Jonas. E aqueles que tiveram contato com Jesus não creu na pregação de Jesus. Esses ninivitas, eles se levantarão e condenarão a essas pessoas. E aqueles ninivitas foram salvos. A história nos conta que 100 anos depois, Nínive voltou a ser o que era antes: terrível, implacável, feroz, pecaminosa. Até que se esgotaram as possibilidades e o exército da Babilônia invadiu e destruiu a Assíria. Mas aquela geração que teve oportunidade dada por Deus de arrependimento, aproveitou e ela está salva. E Jonas, o que a Bíblia nos fala sobre Jonas? A verdade é que não muito, mas nós sabemos que quem escreveu o livro de Jonas foi o próprio Jonas. Ou seja, ele escreveu num período posterior ao que aconteceu essa história, obviamente. Isso nos indica que Jonas, ele também se converteu. Na verdade, Jonas escreveu esse livro não falando muito de si, se tratando como um pobre coitado, como um fujão, como alguém desprezível, porque ele queria exaltar a Deus. Então a gente sabe que no fim, Jonas também se converteu. Sabe, o mais interessante é que nessa história toda,
Você pode se identificar com esses dois grupos. Você pode ser um ninivita ou você pode ser como um Jonas. Talvez o seu pecado tenha chegado até os céus. Eu não sei. Talvez você, dentro do seu orgulho, diga: eu não preciso do Senhor. Ou talvez você diga: eu já fui longe demais. Eu já pequei muito, eu já saí dos trilhos. Não adianta. Se Deus, Ele tem alguma vontade de intervir na raça humana, na história humana, se Deus tem alguma preocupação com esse mundo, não vai ser comigo, porque eu já estou longe demais. Eu quero que você saiba que o Deus que eu conheço, o Deus da história de Jonas, Ele não abandona, Ele é paciente, Ele é longânimo. Ele quer que todo filho seu se salve. 2 Pedro 3,9 fala sobre isso. Talvez Deus ainda esteja te dando oportunidade para você se arrepender, apesar dos seus pecados, apesar do seu orgulho. Mas talvez você seja como Jonas. Alguém que, de repente, tenha crescido na igreja, ou que desde pequeno escutou a pregação. Alguém que sempre tentou fazer a vontade de Deus, mas também o seu orgulho tomou. E quando Deus pede para você fazer uma coisa, você vai em outra direção. Deus pede para você ir para a direita, você vai para a esquerda. Eu quero te dizer uma coisa. Não importa quem você seja, Deus, Ele vai até você. Deus está disposto a fazer tudo por você. Nessa história, a gente vê que Deus não tem limites para amar. E não importa o tamanho do teu pecado, não importa onde você foi. O pecado não é importante para Deus, o importante para Deus é você. E essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus é que você não merece o céu, mas Jesus merece que você esteja. Jesus merece que você esteja no céu. E Deus te amou tanto, tão profundamente, que Ele te enviou o Filho único para morrer em teu lugar. Para que você não deixe de existir, para que você não pereça, mas para que você possa desfrutar da vida eterna com Ele. Essa é a maior prova de amor. As pessoas inclusive acham que Deus enviou a Jesus para morrer em nosso lugar e ponto, foi só por isso. Não foi só por isso, foi também para vindicar o seu caráter, para dizer a todo o universo: eu sou um Deus de amor. Se existe alguma dúvida que Deus é um Deus de amor, em Jesus ela se acaba. Essas histórias, elas servem para nos lembrar isso, que Deus é amor e que Deus está sempre conosco. Jesus tratou Jonas como um tipo para um antitipo. Ou seja, Jonas, ele era o tipo e Jesus que apontava para Jesus, o antitipo. O que significa que, da mesma maneira que Jonas foi enviado para levar a salvação, Jesus também veio para trazer a salvação até nós. E se você que está me escutando, que está experimentando todo tipo de angústia, que eu não posso saber, todo tipo de sofrimento, e possa estar se perguntando: será que Deus se importa comigo? Será que Deus tem algum interesse na minha vida? Eu só tenho uma coisa para te dizer: sim, Deus tem. O Deus que eu conheço foi capaz de perdoar os ninivitas e é um profeta desobediente. Esse é o Deus que nós temos, é o Deus que nos ama e é o Deus que quer te salvar. Que o nosso Deus te abençoe, que te guarde, que você possa ter essa palavra sempre no seu coração. Eu quero convidar você que nos assistiu até aqui para terminarmos com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, agradecemos porque o Senhor é um Deus de misericórdia,
porque é tardio em irar-se e de grande clemência e benignidade. Agradecemos porque o Senhor é atuante, não é estático, não é como um pau ou como uma pedra, mas é o Deus vivo que sai para nos socorrer. Obrigado porque o Senhor nos ama, Senhor. Essa é a nossa expressão. Esteja com cada um que está assistindo esse vídeo, essa transmissão neste momento, que o Teu Santo Espírito permeie o coração de cada um deles. Pedimos, em nome de Jesus. Amém.